Vamos ler Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Senhor Deus, vem nessa hora abençoar, Pai, a Tua palavra em nosso meio. Abre nosso entendimento, ó Pai, para a Tua verdade desses últimos dias. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Podemos sentar? Vou falar um pouquinho essa noite sobre a diferença dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas. Muitos dizem que não há verdadeiro profeta, mas se tem falso, né? Os falsos são a prova de que tem os verdadeiros. Porque os falsos são copiados dos verdadeiros. Se você vê uma nota de 100 falsa, isso prova que tem uma nota de 100 verdadeira, porque ela é feita, né, do verdadeiro. Então, se tem uma igreja falsa, tem que ter uma igreja verdadeira. Né? E sabemos que isso aí é a lógica. Lógico, se tem uma falsa, tem que ter uma verdadeira. Então, vou falar hoje um pouquinho sobre as diferenças dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas. Nós vimos aqui que os falsos também fazem sinais, né? Faz sinais e maravilhas, né? Só que aqui também em João, em João 3, fala que Jesus era verdadeiro por causa dos sinais dele, né? E aí? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sinal também vindica o verdadeiro. Mas sinais perfeitos, né? Como está em João aqui para você ver. São sinais sem margem de erro neles. João 3:1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se Deus não for com ele, ele não tem como fazer esses sinais que tu fazes. Ou seja, são sinais perfeitos, não tem margem nenhuma de erro nesse sinal. Também João 15 também é a mesma coisa, João 15, né? João 9 também, o ceguinho de nascença, né? Ali. E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Isso está em João 9, 24 em diante. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sigo cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele, como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vou-lo disse, e não ouvistes, para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós expulsaram-no. Então você vê a diferença, né? Se você não fosse de Deus, você não faria esse sinal. Ou seja, então tem sinal que o falso não consegue fazer, né? Como está aqui também em João 15 também.
E isso você vê em toda a palavra, né? Os sinais vindicando os verdadeiros. São João 15, 22 ao 23. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do vosso pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro homem tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Né? Então, se eu tivesse vindo e feito essas obras que eu fiz, né, vocês não teriam pecado, mas agora eu vim e fiz essas obras, e lá em Mateus 11 também é a mesma coisa. Jesus fala, se essas obras que foram feitas aqui diante de vocês tivessem feito lá em Sodoma e Gomorra, que aquela cidade não teria sido destruída, né? Porque eles iriam crer, mas o juízo de vocês vai ser mais duro, mais difícil, mais pesado do que o deles, porque lá não foi feito esses sinais que foram feitos aqui, né? Então você tem que saber, né, diferenciar. Olha Moisés ali, né? Vai lá e tira meu povo do Egito. Mas, Senhor, eles não vão crer em mim. Eu vou te dar 2 sinais. 2 sinais. Se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, ouvirão a voz do segundo sinal. Ou seja, o sinal iria provar a mensagem dele. Só que quando ele fez o sinal lá embaixo, Jambes e Jambes também fizeram até uma altura os sinais. Eles conseguiram imitar aquilo. Mas chegou num ponto que não deu mais para seguir mais, né? Porque o sinal dos falsos vai até uma altura, até uma distância, mas chega um momento que eles não conseguem mais fazer, né? Não conseguem mais fazer. Outra coisa também que você percebe, o falso do verdadeiro, é que o verdadeiro vem sempre na frente, né? Vem primeiro que o falso. Primeiro veio o verdadeiro. Moisés veio primeiro e fez os sinais, né? E os falsos vieram copiar aqueles sinais, né? Então o falso verdadeiro é muito fácil você saber, você discernir. É por isso que Mateus 24 fala, Mateus 24 fala: serão falsos cristos e falsos profetas com grandes sinais e maravilhas. Se possível for, enganaria até os escolhidos, se fosse possível, né? Mas não é possível enganar os eleitos. Não tem como enganar os eleitos. Por quê? Porque os eleitos, eles conhecem a palavra, né? Eles conhecem a palavra. Mas tem outra coisa, outra diferença, além dos sinais perfeitos e dos sinais imperfeitos? Sim, outro sinal é a palavra. Mateus 4, 24... Mateus 4, Jesus fala ali: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra. Então, o verdadeiro vem sempre com toda a palavra, não com 99% dela, mas toda ela, né? Também, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo fala: ainda que um anjo vier do céu, né? Ou nós mesmos, ou um anjo vier do céu, alguém vier e trouxer um outro evangelho, diferente deste que eu vos tenho ensinado, que seja anátema. Né? É falso. Se alguém vier com outro ensinamento diferente da Escritura Sagrada, é falso. Né? É falso. Então, a palavra é o ritumim. Qualquer ensinamento, qualquer profeta que vier com um ensinamento diferente do que está na palavra, não importa se ele faz algumas curas, algumas coisas, né? Isso mostra que ele é um falso profeta. Mas a Escritura fala que a lei, que a lei dos profetas duraram até João, né? Ou seja, o diabo sempre vem querendo, né, torcer a palavra. Por isso você não pode jamais aceitar uma escritura isolada. Você tem que pegar a palavra num todo e encaixar aquilo na palavra toda. Mas como assim? Né? Como assim? É você alinhar a palavra, tem que enquadrar com toda a Escritura Sagrada.
Não é você pegar um versículo e, tá aqui. Não, você tem que pegar ela, enquadrar, alinhar com toda a palavra. Igual quando você vai dar um tiro, né? Você tem que alinhar a massa com a alça de mira ali, né? Tem que dar certinho no alvo, né? Você pega ali o revólver, a coisa tem que dar bem no centro ali. Se você fazer assim, você vai errar o alvo. Se você fizer assim, você vai errar o alvo. Você tem que centralizar bem mesmo ali, né? Para atirar, né? Então, se você pegar e isolar Lucas 17:30, né? A lei dos profetas duraram até João. Então, não tem mais profeta depois de João. Não, espera aí. Vamos alinhar isso, né? Mateus 14 fala que João Batista morreu em Mateus 14. Mateus 14, né? João Batista morreu. Quando você chega em Mateus 23, 34, Jesus promete enviar profetas, né? Eu não sei quanto tempo depois que João morreu, não sei se foi um ano, ou menos, ou mais de um ano, né? Jesus vem e fala, eu vou enviar profeta no futuro. Olha você vê aqui o verbo aqui de Mateus 24, 34, 23, né? Mateus 23, 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitarei nas vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade. Você vê? Aí quando você chega lá em Atos 20, 21 ali, aparece o profeta Ágabo ali. 70 anos depois de Cristo, olha só. Aparece o profeta Ágabo, amarra uma cinta em Paulo e fala, o homem que está com essa cinta, amarrado essa cinta, vai ser preso lá em Jerusalém. E aquilo se cumpriu. E Paulo, quando viu aquilo, não falou, não, você é um falso profeta, porque Jesus falou que os profetas viriam só até João Batista. Né? Até João Batista. Ele não falou isso, ou seja, você não pode isolar a Escritura Sagrada. E quando chegamos em Efésios também, Efésios 4:11, ali fala que Deus deu para apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas, para aperfeiçoar o corpo, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Amém. Mas então, como é que eu faço com Lucas 17:17? É simples, né? A lei e os profetas da lei vieram até João. Mas como na lei tem profeta, na graça também tem profeta. Tem profeta na lei, e agora estamos na dispensação da graça. Então os profetas da lei, né, vieram até João Batista. Mas depois, mas que é profeta? O profeta é um pastor, é um pregador? Não, um profeta é um vidente, como está em Daniel 9:9, né? Daniel não, é 1 Samuel, né? 1 Samuel 9:9 nos fala que um profeta é um vidente, é alguém que tem a consciência junto com a subconsciência. 1 Samuel 9:9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Né? Então profeta é um vidente, alguém que tem a consciência junto com a subconsciência. Né? Então ele pode sonhar acordado, ele não precisa dormir para entrar no subconsciência. A consciência e a subconsciência estão juntas, né? Então ele sonha acordado, ele vê visões. Né? Mas por que você não fala do Cacau Felipe? Fala para nós do profeta Cacau Felipe, do profeta William Souto também. Você só fala de alguns, por que você não fala de outros profetas?
Porque tem profeta que tá ali tão claro que ele é falso profeta, porque o ensinamento dele, né? Ele fala, um anjo falou comigo, né? Todos os profetas têm essa história de um anjo falou comigo. Ah, mas o irmão Branco também tem isso. Ele tem isso, mas com uma diferença. Quando o anjo apareceu para ele em 46 e falou para ele, você vai levar um dom na terra. Você vai pegar nas mãos das pessoas e você vai saber a doença dela pelo sinal da sua mão. E você vai conhecer o segredo dos corações das pessoas. Amém. E quando o Nobrana falou isso para as pessoas, né, ele já começou a exercer aquilo que o anjo tinha falado para ele. Então ele mostrou o sinal. O anjo apareceu e falou isso para mim. E depois ali no culto, veio ali a prova daquilo, que aquilo aconteceu, né? Aquilo foi provado que era realmente um anjo, que não era uma visão, não era uma ilusão óptica, que não era alguma imaginação dele, né? Mas a luz apareceu para ele, os sinais foram feitos, e ele discerniu os pensamentos das pessoas. Amém. Nunca houve erro algum nos sinais que o William Branham fez. E todos os sinais, né, que você vê na vida dele, nunca foi feito nas eras da igreja. Você não vê ninguém nesses 2000 anos de cristianismo fazendo os sinais sobrenaturais que ele fez, milhares de sinais, né? Isso mostra para nós que o ministério de Lucas 17:30 se cumpriu. Não um profeta, não um filho do homem, mas o sinal do filho do homem. Então nessa era não foi um filho do homem, mas foi o filho do homem. Amém. Não foi o ministério do filho de Deus, mas do filho do homem. E filho de Davi será na segunda vinda, quando ele vai vir como rei, né? E vai sentar no trono do milênio. Então, nas eras da igreja, foi Jesus na forma de filho de Deus, com poucos sinais, né? Poucos sinais, pouco da palavra. A Bíblia fala que foi um dia nublado, mas a promessa de Malaquias é que no entardecer haverá luz. O mesmo sol, o mesmo filho que vem em carne humana para os judeus lá no Oriente, esses últimos dias se manifesta em carne humana para o Ocidente, no Ocidente, né? O mesmo sol que nasce no leste se põe no oeste. Então, nessa última era, ele mudou de filho de Deus para filho do homem, que é Deus de uma forma literal, humana, em carne humana. E quando Deus está nessa forma de carne humana, ele discerne os pensamentos das pessoas. Discerne, o Mombrano ficava de costas para a audiência e discernia os corações dela para mostrar esse sinal, né, que nunca foi feito nas eras da igreja. Mas então todo grupo da mensagem é verdadeiro? Não. 90%, 99% é falso. Mas como vou saber quais são os falsos verdadeiros? É simples, os verdadeiros grupos da mensagem ensinam somente o que o Mombrano ensinou. O Mombrano nunca ensinou que esse ministério do Filho do Homem nesses últimos dias, através dele, foi a segunda vinda. Nunca. Então qualquer grupo que ensinar que foi segunda vinda, cumpriu a segunda vinda, é falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores. É uma imitação. Né? O Mombrano ensinou que esse ministério foi o último sinal. Né? Deus em carne humana, como ali com Abraão. Não foi segunda vinda. Ali não foi a vinda do filho prometido. Ali foi o último sinal antes da vinda do filho prometido. Então esse ministério, através do William Branham também, foi isso, o último sinal antes da vinda de Jesus Cristo. Né? Mas não foi 24 horas. Esse ministério do Filho do Homem acontecia através do William Branham em alguns momentos da vida dele, ele na fila de oração. Mas depois saía e ficava somente com a porção do Espírito Santo em sua vida. Mas naquele momento ali era Deus em plenitude corporal. Naquele momento que ele discernia, ele não sabia o que falar. Você tem que ouvir a fita para saber o que é que eu falei. Né? Então, para você saber, gente, a verdade, né? Quem ensinou o batismo em nome de Jesus Cristo? Mombrana, né? A ceia com vinho verdadeiro, vinho puro, que não fica, que não apodrece com o tempo. Que não pode ser suco de uva, porque suco de uva apodrece. E para cientificar o sangue de Cristo tem que ser vinho, porque quanto mais tempo passa, fica mais velho, mais poderoso fica para redimir. Então tem que ser vinho, não suco de uva. O pão não pode ser pão de padaria com fermento, gente. Misericórdia, fermento simboliza o pecado. Cuidado com o pecado dos fariseus. Não é que tem a ver o pão ou o bolo, não é? Estou falando do pecado deles, é o pecado. O fermento simboliza o pecado. Então o vinho, o pão tem que ser pão ácido, não com fermento.
E João 13 fala que a ceia tem que ter o lava-pés. Ah, mas espiritual. Jesus falou, como eu fiz, literal, lavar o pé do irmão, que é um símbolo, de humildade. Ah, mas símbolo não salva. Símbolo não salva? Como que não? O símbolo também é a palavra de Deus, tanto o símbolo quanto aquilo que o símbolo tipifica. Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Mas o batismo é um símbolo? É um símbolo. Ah, mas o símbolo não salva. Como que não, gente? O símbolo é a palavra de Deus. E o batismo dessas pessoas, gente, aí das denominações tradicionais, é tudo errado. Eles batizam nos títulos. Jesus mandou batizar no nome singular. E batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome, é o que ele é o Espírito Santo. Eu sou pai, sou filho, sou esposo, mas eu tenho um nome. Se você for no banco lá e colocar advogado lá, ou gerente, ou advogado, né? Ou qualquer outro título da pessoa, chegar no banco e não vai aceitar. Você tem que pôr o nome dele. Então, esse pessoa que batiza em título de Pai, Filho e Espírito Santo, né, vão ser rejeitados naquele dia, porque os apóstolos batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos erraram. Como que os apóstolos erraram? Como é que o ser humano pode ser tão enganado assim, meu Deus? Como que os apóstolos iriam ser enganados, gente? Os apóstolos estavam ali cheios do Espírito Santo. Foi os apóstolos, foi o Espírito Santo nos apóstolos. A Bíblia fala que, Efésios capítulo 2 fala que a igreja está edificada nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Como que os apóstolos estavam errados, meu Deus? E o povo sendo enganado dessa forma e não percebe. Os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só nesse nome que há remissão de pecado. Atos 2, 38, Atos 8, Atos 10, Atos 19. Todo batismo no nome de Jesus Cristo faz o quê? Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho, é apenas o título dele, mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Se você não for batizado desse nome, você tem que ser batizado, porque você está sendo enganado pelos falsos profetas. Ah, mas então todo grupo está certo? Não, os grupos que se diz a mensagem também, eles estão sendo enganados também. Por causa do quê? Por causa do dízimo. O Mondoro nunca ensinou que o dízimo é do pastor, é uma propriedade do pastor. Jamais, todos os grupos da mensagem, 99% ensina mentira. O irmão falou que o dízimo é para o pastor, mas não é dele, é para ele administrar. O pastor é o administrador do dízimo. Não o dono desse dinheiro. Ele pode juntar bem materiais com esse dinheiro. Esse dinheiro é para ser administrado na obra do Senhor. Amém. Então você pega todos esses grupos aí que se diz da mensagem e traz na palavra, no texto da mensagem da hora, você vê que não passa no teste do Uritumim. Falar que o sétimo selo foi aberto, mas o mano morreu falando, Deus escondeu o sétimo selo de nós, não revelou, para o diabo fazer um grande estrago com ele. Isso aí já cai mais da metade desses grupos, gente. A maioria dos grupos fala que o sétimo selo está aberto, foi aberto. O Mumba fala, não foi aberto, os trovões vão soar no sétimo selo. Quando a gente estiver lá naquele tempo, vamos ver os sete trovões soando suas vozes, vamos ver o sétimo selo ali se cumprindo diante de nós, no mero dia da vinda de Cristo. Ah, não, mas o Mumba tem que voltar então e revelar. Não, o Mumba fala que não. Tudo que era para ser revelado para a igreja ser arrebatada, já veio. O alarido que veio para preparar a igreja. Não a voz de arcanjo. A voz de arcanjo vem para ressuscitar a igreja que dorme. Né? É isso que é o trabalho, a função da voz de arcanjo. Né? É ressuscitar a igreja que dorme. O que vai preparar a igreja com a fé de rapto é a mensagem. A fé já está na mensagem. Nós temos que ler ela e crer nela. E não ficar com essa historinha que esses grupos ficam aumentando e diminuindo a mensagem do sétimo anjo. Né? Eles têm que se arrepender. Todos vocês que se dizem da mensagem, têm que se arrepender dos seus pecados e sair desses grupos, falsos profetas, falsos cristos, que aumenta e diminui a mensagem da hora, a palavra de Deus. Né? E vir para o que é verdadeiro. Né? E o que é verdadeiro estamos. Né? Isso é em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus,
e a vida eterna. Não há outro Deus além de Jesus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o verdadeiro Deus, né? Feito carne, né? O verdadeiro Deus que se fez filho aqui na terra. Morreu por nós, foi aceso ao céu. Está hoje na destra ali do trono, fazendo intercessão. Desce quer dizer poder, né? Desce quer dizer poder. Está na frente de todo o poder. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder, mas o engano está aí, né? A coisa está toda aí enganando as pessoas, né? Nesses dias agora, o Supremo Tribunal está lá, né? Querendo legalizar o aborto ali, né? O natural, né? Tipificando o espiritual. Ali é o natural, é a coisa praticamente sem Deus, né? Porque não é coisa deles, né? Quem deve colocar lei é o legislativo, né? Não o tribunal, o Supremo Tribunal lá. Não é coisa deles fazer. Ou seja, o diabo está enganando o mundo natural e também no espiritual. Enganando a igreja com falsos profetas, falsos mestres, e enganando a nação toda, o mundo todo. Mas tudo tem que ser enganado mesmo, né? Para Cristo voltar. Não falta mais nada para Cristo voltar, né? Não falta mais, a não ser os eleitos, né? Quando o último eleito vir para a palavra, talvez seja você que está estrovando, né? O tempo, estrovando não, tudo tem a época certa. Mas quando o último eleito vier para a verdade, né? Deixar tudo que é errado. Deixar tudo, né, que todos os grupos, toda falsidade, toda mentira vier, então será o fim. Deus abençoe você e acrescente o resto, né? Acrescente alguma coisa que faltou. Amém. Vamos orar, finalizar o culto e ir para a ceia do Senhor. Amém. Senhor Deus, damos graças por sua palavra e fique em nossos corações, Pai. E acrescente o que faltou, que não disse, Senhor, sobre a diferença do falso e verdadeiro, Pai. Amém, Senhor. Ajuda-se tu a ver, Pai, que Deus vindicou seu profeta até com sinal sobrenatural. Deus vindicou seu profeta nessa era, Pai, com sinais e maravilhas, com a palavra de Deus e também com a prova científica, Pai. Essa foto foi examinada pelo FBI 2 dias, Senhor, para mostrar, Pai, a tua verdade desta era. Essa geração ficará sem desculpa, Pai, naquele dia. Não vai ter o que falar, porque o Senhor provou seu profeta de toda maneira. Ninguém consegue rebater a palavra que ele ensinou, Pai. Ninguém consegue, Pai. Pode ser qualquer pessoa, por mais estudado que seja, Pai. Teólogo, pode ser qualquer teólogo, não consegue rebater, porque as coisas estão claras, Pai, na palavra de Deus. Mesmo assim eles não aceitam. Os sinais estão aí vindicaram o seu profeta. E a prova científica está aqui, Pai. O FBI examinou a foto 2 dias, Senhor. Então tudo está perfeito, Senhor. A palavra, os sinais vindicando o seu profeta, Deus. E até uma prova científica. Entregamos todo esse trabalho, Pai, essa noite, que foi falado. Entregamos a Ti, colocamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.